Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Pois bem, estamos de volta e na sequência do nosso Justiça na Tarde, que hoje está aí abordando sobre as questões da perícia médica e, acima de tudo, do desconhecimento de boa parte do brasileiro sobre o método, o trabalho que é desenvolvido, portanto, pelos peritos. E nós vamos continuar, tanto que nós já, inclusive, deixamos aqui a pergunta para que a doutora Rayane Illes, ela que é advogada perita contábil, possa nos ajudar a compreender, quando aqui foi colocado que quando o trabalhador ou o segurado, ele acaba passando a receber o benefício pela sua incapacidade, às vezes ele estranha muito o valor. Bom, mas eu ganhava tanto, só vou ganhar isso por quê? Se a minha doença fosse mais grave, eu ganharia mais, e se ela for menos grave, eu ganho menos. É por gravidade do problema de saúde se ganha mais ou menos. Como é que é esse cálculo, doutora Rayane? Então, como é que acontece? Não existe diferenciação se a incapacidade é mais grave ou menos grave. A forma de cálculo do benefício é a mesma, né? Então, como que é feito esse cálculo? Isso está estabelecido em lei. Então, a Lei 8.213 de 91 traz a forma de cálculo, regulamentada pelo Decreto 3.048 de 99, traz a forma de cálculo dos benefícios. E, no caso do auxílio-doença, o benefício é calculado da seguinte maneira. Primeiro, deixa eu trazer para vocês o que significa o salário de contribuição, porque é feita uma média do seu salário de contribuição. Sim. O salário de contribuição nada mais é do que aquele valor, a base de cálculo da sua contribuição mensal. Então, eu ganho R$3.000, eu vou contribuir o percentual, a alíquota da Previdência Social sobre os meus R$3.000. E esses R$3.000, então, vão ser o meu salário de contribuição. Então, eu requeri um benefício por incapacidade, o INSS me deferiu o auxílio-doença, então, a forma de cálculo é a seguinte: eu vou pegar de julho de 94 até a data do deferimento do benefício, a média das 80% maiores salários de contribuição. Dessa média, eu vou aplicar a alíquota de 91%, que é a alíquota que a lei prevê como aquela que é aplicável ao auxílio-doença. E a Lei 13.135 de 2015 trouxe agora uma inovação, que é a seguinte: ok, essa é a sua forma de cálculo, média dos 80% maiores salários, 91% dessa média, mas esse valor não pode ser maior do que a média dos seus últimos 12 salários de contribuição. Então, houve essa limitação, porque às vezes a pessoa está sem contribuir nos últimos 12 meses, contribuindo pouco, então ele traz ali uma limitação em relação ao valor do benefício. E aí, você me perguntou em relação, mas ele pode recorrer? Como fazer, né? O benefício hoje ele é calculado pelo sistema do INSS, né? Ele é calculado pelo DataPrev. Então, o servidor coloca as informações e ele já, com as informações de salário de contribuição que estão no sistema da Previdência, ele já gera automático a forma o cálculo do benefício, o benefício já calculado. E aí, é fornecida uma carta de concessão. E nessa carta de concessão vai ter a memória de cálculo, com todos os salários de contribuição que foram utilizados no cálculo, qual foi a alíquota utilizada. Enfim, está ali toda... O perito contábil, ele bate o olho ali naquela carta de concessão e vai verificar se o procedimento do cálculo está correto. O procedimento do cálculo, como ele vem do sistema, é muito raro de acontecer em relação ao procedimento, porque ele coloca lá auxílio-doença. A previsão já está toda na lei, então ele já vem calculado daquela forma. O que pode acontecer é uma inconsistência em relação ao valor dos salários de contribuição. E aí, se o segurado entender que foram utilizados salários de contribuição diferentes daqueles que ele efetivamente contribuiu, então ele poderia entrar com um pedido de revisão do cálculo, né? Isso pode acontecer principalmente quando, porque como é que funciona? O segurado empregado, ele tem o desconto da contribuição previdenciária direto da folha de pagamento dele. Então, quem faz o repasse desses valores para a Previdência é o empregador.
Então, pode acontecer do empregador não estar fazendo o correto repasse para a Previdência. Então, é essa possibilidade que existe do cálculo do benefício não estar de acordo com a realidade, né? Mas, em regra, não é o salário dele, assim como não é em nenhum outro benefício, não. É uma média e com a alíquota de 91%. Independente se a incapacidade é mais grave ou mais leve. Pois não, essa foi a doutora Rayane Illes, que é advogada e perita contábil, representante do IAP aqui no Distrito Federal. Já eu vou com o doutor Baldur Schubert, mas antes deixa eu ir aqui com o doutor Giovini de Oliveira. Doutor Giovini, a questão ainda que estamos aqui a abordar sobre a judicialização. Qual é o ponto de vista do senhor em torno desse debate, em torno dessa questão? Judicialização dos benefícios por incapacidade. Walter, qual que é... Eu acho que a colocação, até nós temos que ouvir, o Dr. Francisco está aqui para trazer alguns esclarecimentos, toda a estrutura que existe hoje na perícia médica do regime geral, do INSS, nós sabemos de todas as deficiências. Digamos que a parte da sociedade não sabe, outros ignoram, mas nós não podemos negar que sabemos das deficiências que hoje que existe, do volume a ser apreciado em sede de perícia médica por cada médico perito. Mas considerando todos esses pontos, que eu queria até uma dúvida que eu acho que quando o Dr. Francisco falou a respeito da forma em que o médico perito deveria agir, não é o comum que acontece com a maioria dos médicos peritos. E como eu não vivo em cada agência para afirmar isso, mas a judicialização é um termômetro muito concreto. Como? Considerando as deficiências, considerando o volume, considerando tudo, o índice alto de reformas de pareceres médicos da Previdência em sede de ação na Justiça Federal. O que isso representa? Será que esse trabalho lá na base, o Dr. Francisco falando a respeito do médico fazer um exame, eu acho que eu quero morrer vendo isso, aos 70 anos, que eu nunca vi. Isso é uma realidade. Existem profissionais e profissionais, mas o termômetro que eu quero deixar bem claro é que o índice de reforma de pareceres médicos em sede na Justiça Federal é alarmante. Será que isso é só volume? Isso é só uma certa inconsistência no trabalho? Um excesso de trabalho? Ou não? A verdade é que o próprio segurado, quando ele vai até a Justiça Federal, eu dou um exemplo. Eu tenho clientes que eu posso, não em sede de invalidez, mas em sede de isenção de imposto de renda, ter o luxo de pagar honorários para um profissional acompanhar a perícia na Justiça Federal. Mas e o segurado, que eu volto a dizer que a massa de mais de 70% é de salário mínimo em sede do regime geral? Aquele segurado que ele vai sozinho, com aquele exame, com aquele laudo que nós sabemos, e ele vai com esse mesmo laudo, porque quando ele vai buscar na Justiça Federal, ele não tem uma capacidade financeira diferente para instruir melhor a sua capacidade, que nós sabemos que é deficitária. Mas o médico, quando ele faz essa avaliação, existe não sei se é um certo critério melhor ou mais avantajado para isso. Se for, é um número muito alarmante. Aí está havendo inconsistências nas sentenças judiciais, uma vez que a maioria dos juízes, quando a perícia judicial ela é consistente e concreta, eles tendem a seguir o entendimento do médico, sim. Claro que há o contraditório quando a própria perícia, a procuradoria pode contestar e tudo mais, mas o que é concreto é que os índices são alarmantes. Então, aonde que se tem a alinhar? Tudo isso que o Dr. Francisco nos fala, que é um parâmetro que todos os médicos peritos têm que seguir, né? Eu, com toda sinceridade, eu vejo queixas de vários segurados entre o médico nem querer saber qual a função que ele exerce, porque se não tiver lá no CNIS, o médico nem pergunta. Então, será que ele analisa aquela profissão? Onde temos que alinhar para que os números alarmantes de reformas das perícias médicas na Justiça Federal não ocorram em níveis que estão até hoje, níveis altos? A pergunta é, para a Previdência isso geraria uma economia? Sim. Porque o médico perito ele é de carreira, ele recebe salário, o judicial ele recebe honorário. Em algumas dessas sentenças judiciais tem indenização por dano moral. Então, será que esse alinhamento em sede, considerando todos os parâmetros que nós sabemos, de deficiência e tudo mais, mas dos que são realizados, o que é necessário alinhar para que essas reformas, no ponto de vista médico em sede da Justiça Federal, não sejam reformadas? Então, esse eu acho que é um caminho que eu gostaria até de ouvir, doutor Francisco, o que é possível alinhar para que isso aconteça e minimize esses gastos da Previdência, que, querendo ou não, como o Mauro já disse, qualquer dinheiro que vai
vai pelo ralo na Previdência Social, ele sai do nosso bolso. Ele vai impactar atuariamente daqui a alguns anos. O impacto hoje ele é gerado por fraudes e por outras políticas públicas que não foram alinhadas. Então eu queria que o Francisco pudesse colaborar para tentar dar um norte para a gente. Perfeito. Antes então de passar para o doutor Schubert e também para o doutor Mauro e também para as demais convidadas, vamos então aqui com o doutor Francisco Cardoso. Eu repito, ele é o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS. O senhor foi provocado pelo doutor Giovinno, vamos ouvi-lo. Bom, excelente provocação do doutor. Esclarecendo um pouco essa situação, o quadro de peritos médicos do INSS, ele realiza anualmente cerca de 7 milhões de atendimentos médicos periciais presenciais, a famosa perícia na agência, né? E outros 7 milhões de atendimentos médicos periciais de outras formas, análise de recursos, outras formas de análise de pedidos. Atualmente, o médico perito do INSS, ele realiza em torno de 14 milhões de atividades para 7 ministérios, além do INSS, e o próprio Poder Judiciário, que é uma área onde tem crescido o papel do perito médico previdenciário na sua atuação. É óbvio que tamanho volume de trabalho e de demanda tem impacto na justiça, mas não é verdade a ideia de que o perito nega tudo, né? Na verdade, de cada 10 benefícios solicitados pelo cidadão, benefícios por incapacidade, em média 7 são concedidos, né? E essa taxa aumenta no subgrupo de empregados, onde a gente tem índices que podem chegar até 88% de concessão, como no caso dos bancários, né? Ou seja, de cada 10 bancários empregados que solicitam um benefício por incapacidade, 8,9, né? Conseguem um benefício, tem um reconhecimento. Do bancário? Os bancários, eles procuram muito o INSS, principalmente por CIDs ligados a problemas ortopédicos e psiquiátricos. Isso de longe a principal causa de doença que os bancários demandam a atuação lesão de esforços repetitivos, né? Doenças ortopédicas e doenças psiquiátricas. Em muitos casos, com reconhecimento de nexo acidentário por questões envolvendo assédio no trabalho, assaltos, né, a agências bancárias e outras situações. Mas voltando à questão da judicialização, é fato público, né, que a gestão deficitária do benefício por incapacidade pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por uma série de razões que não vem aqui ao caso a gente citar e nem culpar A ou B, são problemas crônicos de décadas do INSS, eles têm impacto na qualidade da avaliação médico-pericial. Desde o sistema que o perito tem que usar para fazer o laudo médico, que é um sistema que já deveria estar aposentado há muito tempo, até o tempo médio que o perito tem para fazer os exames, baseado numa agenda que a ANMP, a Associação dos Médicos, denuncia como sobrecarga há muitos anos, inclusive já até com ingressão de ações judiciais para reduzir essa agenda. Isso tem impacto na qualidade de atendimento pericial, mas a gente enxerga que apesar desse volume todo, a demanda por justiça ela se dá prioritariamente nos casos em que o benefício é negado. Também tem a ver com uma cultura no Brasil de percepção maior de direitos por parte do cidadão, aonde ele tende a procurar o judiciário para resolver problemas crônicos do executivo. Então não é só na perícia médica que a gente está vendo uma judicialização. A saúde, a judicialização do SUS tem sido um problema crescente também. Em vários outros aspectos da proteção, do tripé da proteção social, a gente está vendo a justiça assumir um papel importante pela percepção do cidadão de falhas do executivo na garantia desse direito. Mas o fato é que quando o procurador do INSS ele tem o auxílio do perito médico como médico assistente, o que deveria ser uma coisa formal e recorrente do INSS, mas por falta de peritos isso acaba sendo uma coisa rara, né, na maioria dos estados. Quando o procurador tem o auxílio do médico assistente, do perito médico fazendo a função de assistente, as taxas de reversão na justiça são muito baixas, né? As experiências do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, né, no âmbito do TRF4 e daquelas programas de conciliação
e outras ações que estão sendo feitas no Sul mostram que quando o perito médico está junto com o procurador, as reversões acabam caindo para 10%, 12%. Agora, quando o INSS está sem o perito médico na lide, né, em alguns locais chega a mais de 80%, 90% de concessão. Também tem esse aspecto. Na dúvida, a justiça acaba deferindo a favor do requerente, né, e muitas vezes o procurador está sem auxílio do perito médico lá, e o INSS acaba abrindo mão de fazer uma defesa qualificada, né, do seu trabalho feito administrativamente por falta de pessoal. Então, eu creio que a curto prazo eu não vejo como a gente reduzir a questão da judicialização da demanda na justiça, porque a gente teria que conceder 100% dos benefícios para acabar com a judicialização. Eu acho que uma percepção maior da população do que é o benefício por incapacidade, e aí esse programa tem uma importância fundamental, né, de trazer isso para a população, né, e o entendimento, às vezes, né, do próprio advogado, né, do que é o benefício, o que é o auxílio-doença, ajudaria nisso. E se a justiça trabalhasse melhor conceitos a respeito de conciliação, de acordo pré-julgamento, né, nesse sentido, a gente também teria um menor impacto dos benefícios por incapacidade junto à Justiça Federal. Pois não. Doutor Schubert, esse assunto judicialização é pauta recorrente na organização onde o senhor nos representa o Brasil como médico, onde eu falo na Ibero-Americana de Seguridade Social, quer dizer, é debate recorrente nessa organização, a questão da judicialização? É uma preocupação que a organização tem feito, especialmente nós estivemos participando de 2 eventos, um no ano passado em Lima e outro no ano retrasado na Colômbia. É uma preocupação nos países Brasil, Argentina e México. O tema judicialização na saúde está aumentando. Tanto na assistência médica quanto no que diz respeito na perícia médica. O doutor Francisco colocou claramente o que está significando no Brasil em termos de perícia médica. Mas, em termos de assistência médica, é gritante o crescimento da judicialização, porque os nossos sistemas, infelizmente, e aí temos que deixar claro, nós estamos falhando numa coisa chamada promoção da saúde, proteção e prevenção. Quando os sistemas de saúde falham na promoção, na proteção e na prevenção, isso gera assistência médica. E, obviamente, com todo o seu aparato, com as dificuldades que a própria assistência médica hoje tem. Então, isso acaba gerando, por insuficiência do próprio Sistema Único de Saúde, mas que também leva, como última consequência, para a perícia médica. Entendam que o médico perito é a salvaguarda de um sistema onde o indivíduo está buscando a sua subsistência. Ele é o último, ele é o baque de espera. Antes dele precisa ter um meia canja ou precisa ter alguém lá na frente. Como a bola ela passa muito rapidamente do campo do adversário para o nosso campo, significa que o último é o médico perito. E antes dele tem o médico assistente. Mas antes estão faltando aquelas ações, basicamente, de prevenção, onde nós estamos falhando. Os exames periódicos, a busca, o estímulo à vacinação, a cuidados com a alimentação, cuidados com o saneamento. Todas essas coisas são fundamentais. Como nós estamos ainda de forma incipiente abordando esse problema preventivo, nós pagamos um custo muito alto na compensação. O grande problema é nosso. De que forma? Que nós somos reativos, nós temos que ser proativos. Nós temos que gastar nossa energia muito mais antes da doença, antes do acidente. E veja uma coisa em dados do INSS. O INSS concede em torno de 2 milhões, um pouco mais, 2 milhões e 100, 2.200 mil benefícios por incapacidade a cada ano.
Em 2005, 15% desses benefícios eram lesões, causas externas. Hoje, 30%. Mas o que aconteceu nesses 10 últimos anos? Por que aumentou tanto lesões, causas externas? Olhe em volta. São os acidentes. Os acidentes de trânsito, acidente de moto. Isso está matando gente, está incapacitando gente. Hoje no Brasil morrem 40 mil pessoas devidas a acidentes de trânsito. 800 mil pessoas se incapacitam temporariamente e alguns definitivamente. Isso tudo está pressionando o sistema de saúde e o sistema de previdência social. Isso chama a atenção. Então, em 10 anos, houve uma mudança na sociedade. Então, nós estamos pagando um preço muito alto. Por quê? Porque estão faltando medidas preventivas. Então, nós estamos pagando um preço alto pela vida, pela doença e pela incapacidade. Por falta de quê? Por medidas preventivas. E esse é o grande... A sociedade como um todo está pagando isso. Se aumentou, basicamente, as lesões aumentaram, duplicaram num período curto de 10 anos, houve uma diminuição das doenças osteomusculares. As doenças, os transtornos mentais continuam em torno de 10, 12%. Então, se somamos os 30% das lesões das causas externas aos aproximadamente 22, 25% de osteomusculares, mais os transtornos mentais, nós ultrapassamos, estamos chegando a casa de 60% em 3 grandes grupos de causas. E isso, grande parte delas poderiam ser minimizadas, diminuídas, seu impacto, se nós tivéssemos investido em saúde e em segurança no trabalho e na sociedade como um todo. Esse é o grande dilema. É o enfoque. Nós estamos preocupados em reparar. O nosso negócio não é reparar, é evitar a dor, o sofrimento, a incapacidade, a morte e o custo. Isso é um custo social. Pois não, doutor Baldo. Bom, doutor Mauro Schubert. Aliás, doutor Mauro Hauschild. Fez os nomes de tudo aqui de... assim, mas tá tudo certo. Estamos em casa. Como é que o senhor avalia essa discussão da judicialização nessa questão que estamos aqui a abordar na perícia médica? Eu acho que o Schubert coloca bem. Eu acho que todos trouxeram de alguma forma essa questão com propriedade, né? Eu acho que nós temos que superar os problemas internos da própria instituição, né, na medida em que temos que dar mais meios para que tanto os peritos médicos quanto a própria área administrativa, que também precisa preparar as informações, os dados todos do segurado para que até que seja submetida à perícia médica. Eu acho que tem essa questão do desafio da melhoria da atuação do Estado nos fatores externos, né? Eu acho que esse é um problema grave que acaba levando as pessoas a dependerem dos benefícios da Previdência Social, e aí nós estamos falando não só dos benefícios por incapacidade, porque a morte leva à pensão, né? A incapacidade definitiva leva à aposentadoria por invalidez, e aí tudo isso ainda tem os custos adicionais disso, né? Porque os traumas psicológicos que se desenvolvem a partir desses eventos acabam gerando outros tipos de impactos que ao fim e ao cabo acabam sempre repercutindo na Previdência Social, né? Porque na última ratio quem acaba sempre sendo chamado a responder economicamente por esse dano acaba sendo a Previdência Social. Obviamente a gente tem hoje as ações regressivas, tem outros instrumentos que a Previdência tem se utilizado no sentido de buscar ou de reaver valores que possam ter sido gerados por conta de algumas situações específicas e que resultarem em pagamento de benefício, mas isso ainda é uma medida muito incipiente, eu diria quase que insignificante em termos de recuperação de valores econômicos. Sim, como uma política educativa, assim como uma política preventiva, né, de fazer com que as empresas invistam em segurança, que as pessoas não bebam ao dirigir,
que as pessoas não pratiquem violência doméstica ou não pratiquem qualquer tipo de delito, porque elas podem vir a ser responsabilizadas pelo Estado. Mas isso tudo ainda é muito recente e tudo isso também acaba levando à judicialização, porque o INSS ainda não tem, por exemplo, uma medida administrativa para buscar um prejuízo gerado por alguém, por uma empresa, por exemplo, que tenha por dolo gerado um acidente de trabalho, né? Acaba que a Previdência, ela é litigante no polo ativo, quando vai tentar recuperar um valor, ou ela é litigante no polo passivo, quando ela, porventura, se omite ou efetivamente comete algum erro na apreciação administrativa da concessão de um benefício. Mas eu acho que, além de tudo isso, Walter, tem uma outra questão relacionada a essa questão da incapacidade, que diz respeito, e aí rapidamente alguns abordaram, que hoje é a questão da dificuldade do sistema de saúde. Porque nós estamos falando muito aqui do sistema de saúde, enquanto eu não consigo um exame, né, eu não consigo para levar para o médico, então eu chego com laudos insuficientes para análise pelo perito, por tudo isso, mas tem outros aspectos ainda mais relevantes, porque quantas pessoas permanecem em benefício porque não conseguem fazer uma cirurgia? Quantas pessoas permanecem, às vezes, aposentadas por invalidez porque ela não tem acesso a uma prótese, porque o Sistema Único de Saúde não consegue oferecer? Aqui, a gente está aqui no entorno, aqui, cidades aqui em volta, né? Não vou mencionar o nome da cidade, mas aqui eu tenho vivido intensamente algumas cidades aqui do entorno, e pessoas que chegam, que procuram os advogados, elas ficam às vezes um ano para conseguir uma consulta médica. Então, se ele não consegue, ele sequer consegue ir ao INSS para pedir um benefício, porque ele não tem um atestado médico, ele não consegue ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, nós estamos falando de situações que sequer chegaram na perícia, né? Que nós temos aí toda uma... talvez isso é um mito, né, Francisco, que é importante para vocês também, porque hoje nós temos um mito muito da questão da previdência, do problema da perícia, mas ela ganha mais notoriedade, né? Talvez aqui até a gente tenha acompanhado aqui pela imprensa local, que isso até na área de saúde também tem ganhado mais repercussão. Mas, então, os desafios também estão nessa questão do próprio acesso ao sistema de saúde, para aí eu poder buscar um benefício da Previdência Social, né? Esse é outro desafio, é outra questão importantíssima, né? E aí que tem resultado no quê? Na judicialização da saúde, que o Francisco relatou aqui. Ou seja, hoje nós estamos judicializando a saúde para ter acesso a um medicamento, para ter acesso a um tratamento médico, para ter acesso a uma prótese, para depois poder me submeter à Previdência Social para ver se eu tenho condições de ir lá buscar um benefício junto à Previdência Social. E aí, obviamente, por vezes, né, ainda chega a situação de não conseguir o benefício e tem que, de novo, então, procurar o judiciário. Então, hoje eu preciso do judiciário para me curar e durante o processo de cura eu ainda preciso do judiciário para conseguir a tutela junto ao Estado para receber o benefício previdenciário. Então, esse processo de judicialização, como o Francisco relatou, ele está em todas as áreas. É um desafio em todas as áreas. Agora, também é verdade, eu que já estou licenciado como procurador do INSS, né, esse é um outro grande problema que a Procuradoria enfrenta, na medida em que ela não dispõe de meios, né, e no caso médicos, para acompanhar as perícias judiciais, né? Acho que as perícias judiciais, sempre que o INSS se fez acompanhar, eu era procurador regional do INSS na região sul, em Porto Alegre, e nos pilotos, todos os pilotos que nós fizemos, quando havia participação do perito médico como assistente técnico na perícia encaminhada pelo juízo, os indicadores ou os resultados finais eram diferentes. Não estamos com isso querendo dizer que os médicos atuam de forma mais benevolente quando não tem um assistente técnico, tampouco que o juiz, porventura, até porque o juiz, na sua grande maioria dos casos, se pauta efetivamente pelo laudo médico. Eu conheço raríssimas decisões em que o juiz tenha contrariado o laudo médico do seu perito assistente do juízo para conceder um benefício, né? Eu tenho dito, inclusive, para a Associação dos Médicos Peritos, que eles devem se envolver mais nesse processo judicial,
né? Tenho dito a eles que é importante que eles participem da semana de conciliação do Ministério, do Conselho Nacional de Justiça, das conciliações dos tribunais regionais, porque é uma forma de eles também poderem conhecer um pouco daquela realidade, né? Poder ter contato com os processos judiciais, ter contato com as situações que levaram as pessoas a procurarem o judiciário e a partir disso também poder fazer um diagnóstico, de poder fazer uma avaliação. Escuta, por que está judicializando tanto? Será que os problemas estão todos só relacionados à própria questão da perícia médica? Será que não são outras questões que estão envolvidas por trás de tudo isso? Porque um dos grandes, eu vinha conversando hoje no avião, voltando de Porto Alegre com um parlamentar, e nós discutíamos, um dos grandes desafios ainda da nossa sociedade é ter informação. Nós ainda tomamos muita decisão sem informação, né, sem dados concretos. E aí estou falando aqui quem foi presidente do INSS, né, que dirigiu uma grande instituição, e você ainda acaba tomando decisões com base em informações precárias ou não com um conjunto de informações. E tudo isso, Walter, colegas da mesa, eu não tenho dúvida que contribuem, né, para tomadas de decisões por vezes equivocadas, e decisões equivocadas lesam direitos, e quando se lesa direito, as pessoas justamente, de forma correta, né, procuram o judiciário para que esses erros sejam corrigidos. Então, acho que a judicialização ela faz parte de todo um processo da burocracia estatal, né, que no caso aqui acaba esbarrando muito especificamente na perícia médica, mas tenho certeza que eles são só mais um, né, alvo desse processo todo que o Estado sofre em todo o país. Bom, nós vamos abrir mais uma rodada, só que nós temos menos de 15 minutos para termos a oportunidade de todos falarem nesses 15 minutos. E a gente vai continuar ainda nessa questão da judicialização, mas eu começaria com a doutora Luciana, menos de 2 minutos, doutora Luciana, justamente para ver o lado da justiça quando a ação chega no judiciário nessa questão. É uma decisão célere ou não? A decisão não é célere, eu tenho menos de 2 minutos, então, rapidinho, mas assim, o que eu vejo, a diferenciação da perícia administrativa da perícia médica. Como o doutor Francisco colocou, na perícia administrativa, em âmbito administrativo, é visto a incapacidade pelo lado da doença do segurado. Em âmbito judicial, essa incapacidade já é vista numa situação mais ampla, não apenas a doença, mas é vista outras situações. Qual era a função que essa pessoa exercia? Qual a gente fala em incapacidade substancial? Qual é a função? Qual é o nível cultural? Então, esses fatores, judicialmente, é possível se fazer a prova. E enquanto em âmbito administrativo ficaria vinculado à doença, ao CID, Código Internacional da Doença do segurado. Então, por isso eu vejo também que o número de ações procedentes de benefícios por incapacidade, ela tem essa reversão muito grande por conta dessa análise diferenciada. Uhum. Deixa eu chegar no doutor Francisco, essa questão também da celeridade da ação na justiça, questionando justamente o trabalho dos senhores. Como é que esse assunto é debatido entre os profissionais dessa área? A perícia médica, a categoria, ela às vezes vê com várias críticas, né, algumas atuações, intervenções do judiciário em relação aos benefícios por incapacidade, muitas vezes justamente pela diferença apontada pela doutora, quando o juiz ele leva em consideração aspectos que vão além da análise da incapacidade por doença e leva em consideração questões culturais, sociais, econômicas, né, que não fazem parte da nossa análise, né? E os peritos, como eles estão adstritos à avaliação da incapacidade laborativa por doença, não nos cabe avaliar se a pessoa está incapaz por motivos socioeconômicos, culturais, morais, éticos ou de outra natureza, acaba tendo uma repercussão negativa junto à categoria quando a justiça ela amplia o raio de avaliação da incapacidade para esse fim, até porque a perícia médica entende que não é isso que está na lei, né? Mas, por outro lado, o Poder Judiciário tem o seu poder, a sua prerrogativa de interpretar a lei conforme ela achar que assim se faz, né? Então, a gente acaba tendo uma discordância em relação a esse caso, mas, fora isso,
quando o perito médico tem a oportunidade de se aproximar do judiciário e de esclarecer para o judiciário o nosso papel, o que a gente faz, quais são, de fato, as leis, normas e que guiam a ação do perito médico, e quando o perito médico tem a oportunidade de estar junto do judiciário nessa lide, acaba tendo uma compreensão maior do Poder Judiciário, e conforme o doutor Rauschud colocou, o nível de concordância do judiciário com a decisão administrativa aumenta significativamente. Né? Então, eu queria só deixar aqui colocado também, para que a perícia médica acaba sendo vítima de uma situação que o Dr. Schubert bem colocou, que há uma falência do Estado em prover a cadeia de proteção social, onde você tem um Ministério do Trabalho que não avalia inspeção em meio ambiente, no combate a ambientes adoecedores, não fiscaliza, a gente tem um SUS que não funciona, e isso tem um impacto terrível para a perícia médica, a gente tem toda uma cadeia de proteção social que falha, e aí o cidadão doente, sem emprego, sem saúde, sem laudo, sem nada, cai no colo do perito, e nós somos vistos como a última balsa do oceano. Então isso tem um impacto significativo para a categoria, e talvez parte da nossa fama ocorra por causa dessa situação. Nós somos a última barreira antes do desespero, né, do cidadão. E às vezes esse desespero, doutora Rayane, pega aquela pessoa que está ali no limbo, ou então aquela que recebe ali o benefício e vê que está muito curto. Aí se faz uma ação que chega encaminhada para a justiça. Enfim, essa pessoa, às vezes, sem receber qualquer tipo de benefício há um certo tempo. Existe celeridade? Não existe? Existe sensibilidade do judiciário diante daquela questão? Como é que é esse ponto também, doutora Rayane? Então, como é que funciona? Em primeiro lugar, o benefício previdenciário, ele não é para garantir o mesmo nível de vida que a pessoa tem. O benefício previdenciário, ele é para garantir um mínimo existencial. Então, seja no caso do auxílio-doença, seja no caso das aposentadorias, licença-maternidade, enfim, a Previdência Social, ela tem o fim de garantir o risco social e o mínimo existencial. Então, é aquele valor que vai garantir que a pessoa possa dignamente, diante de uma dificuldade, estar ali garantindo a sua subsistência, garantindo o seu mínimo, né? Não é o fim da Previdência Social deixar a pessoa com o mesmo salário que ela vinha tendo, até porque, inclusive, o benefício ele é limitado entre o valor de um salário mínimo e o teto previdenciário, e eles são reajustados anualmente. Atualmente, então, todos os benefícios previdenciários, à exceção de alguns poucos, ele vai entre o salário mínimo de R$ 788 até o teto, que hoje gira em torno de R$ 4.663. E aí, o que acontece? Vamos dizer no caso de uma judicialização. O benefício, o segurado precisa ajuizar uma ação para ter direito ao benefício, e ele tem que aguardar o judiciário dar para ele aquela decisão para iniciar o pagamento. Quando ele recebe, quando ele passa a receber o benefício, ele não vai ter direito dali para frente. Lógico, ele tem o direito dele, vem desde a data do requerimento administrativo. É assim que normalmente vêm as decisões judiciais. Então, ele fica com um passivo, um crédito a receber. Existe uma decisão que pode ser em sede de antecipação de tutela, na sentença, ele passa a receber o benefício dali para frente, e esse valor de retroativo é apurado, então, em uma execução para saber quanto que ele vai receber para trás, e esse valor é pago por RPV ou precatório na Justiça Federal. Doutor Schubert, pela nossa cultura, o trabalhador que está ali no benefício por conta do seu problema de saúde, ele torce para restabelecer a saúde e se reintegrar à condição de trabalhador, ou ele acha bom estar ali tocando a vida, percebendo aquele valor? Bom, a maioria dos trabalhadores prefere continuar trabalhando. Obviamente que tem pessoas que entendem que mantém uma determinada vantagem e possa fazer alguma coisa extra. Mas a maioria do trabalhador, ele entende que é positivo continuar trabalhando,
porque isso o gratifica não só monetariamente, mas também ele é reconhecido pela sua família e pela sociedade. Eu só queria chamar a atenção de um dado recente, que foi divulgado pela Associação Internacional de Seguridade Social, que é a maior instituição no mundo da Previdência, de um estudo feito em 4 continentes com 30 mil empresas, mostrando que cada $1, ou €1, ou R$1 investido na saúde e na segurança do trabalhador, isto é, em medidas de prevenção e de proteção, redundavam numa vantagem de €2 ou $2 ou R$2. Isso mostra o seguinte: é vantagem investir na saúde e na segurança das pessoas. Essa é a grande lição que, do ponto de vista econômico, que isso nos mostra, mostrando que é lucrativo investir na saúde, inclusive investir na reabilitação, que é um tema que a gente poderia abordar também, dado também o adiantado da hora, deixar para outro momento. Mas eu entendo que o nosso objetivo hoje tem que começar cada vez a pensar muito mais em manter a saúde, preservar a saúde, do que reparar. Óbvio que nós temos que reparar naquelas circunstâncias que, obviamente, exigem uma intervenção da gente. Doutor Jovini, também com os seus 2 minutos sobre... Nós ainda vamos ter as considerações finais posteriormente. Não, depois o senhor terem. Vamos dar os 2 minutos do senhor. Que é claro, diante de toda a polêmica que possa criar sobre perícia médica, eu acho que a única coisa que nem aqui, nos colegas de bancada, nem na Previdência, nem no Judiciário, isso tem divergência. O problema ele é crônico. Desde a concepção da doença ou do acidente por uma não política pública de assistência de saúde, até a prestação final, que hoje nós já ganhamos mais um ator. Porque a solução que alguns anos atrás era buscar o judiciário, hoje ele não está dando conta. Então nós já ganhamos mais um ator nessa doença crônica. Isso é pacífico. Então eu acredito que a solução está um pouco mais distante, não está tão perto. E como o Schubert falou, o Francisco também, a desproteção da base da Seguridade Social tem que mudar. E ela vai na assistência à saúde, sim. Muda a forma com que o trabalhador vai trabalhar, muda o ambiente de trabalho, ele deixa de procurar assistência médica e, por fim, ele vai trabalhar mais, produzir mais e deixar de procurar assistência dos benefícios por incapacidade. E um dado ruim é que isso também soma dois problemas. O desemprego em sede de crise hoje vai trazer também, além da busca maior por essa desproteção, a redução da arrecadação dos trabalhadores desempregados. Então, o nosso problema vai agravando cada dia mais. Doutor Mauro Alschild, para a gente arrematar também essa questão da judicialização. Acho que o Jovini meio que resumiu, né, em apertadíssima síntese, né? 2 minutos? Toda essa questão. Eu acho que, na verdade, no período que nós tivemos na presidência do INSS, nós tínhamos um projeto de fortalecimento das instâncias recursais administrativas, inclusive com o processo eletrônico administrativo, que vinha se mostrando bastante efetivo e ganhando agilidade diante desse quadro que o Jovini bem colocou, de que o judiciário já é mais um ator do problema, né? À medida que o judiciário cria Semana Nacional da Conciliação, cria mutirões de conciliação pelo país afora, a partir de iniciativas do CNJ, dos próprios tribunais regionais federais, é a demonstração clara de que o próprio judiciário não está mais dando conta, que ele precisa aí encontrar caminhos na conciliação para pôr fim aos processos. E este pôr fim aos processos requer, de novo, né, de alguma forma que esteja presente o INSS, seja através da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, dos médicos peritos e do próprio servidor administrativo, que vai ter que ir lá no dia da análise dos processos que vão à conciliação. Então, assim, mesmo que a gente faça isso como um instrumento importante de celeridade processual, de cumprimento da emenda 45, né? De fato, quando a gente desloca toda uma estrutura de trabalho para outro lugar, nós estamos deixando de produzir no local de onde nós tiramos essas pessoas. Então,
Óbvio que a escalada, a escala das conciliações são muito maiores do que as soluções que eu teria lá no gabinete do juiz. Mas eu não resolvo o problema desta forma, né? Então, acho que toda essa questão estrutural, administrativa do INSS, da perícia médica, do judiciário, do próprio papel dos advogados também, porque, na verdade, todos estes atores, advogados, defensoria, peritos, servidores do INSS, a procuradoria, todos eles, na verdade, fazem o seu trabalho, mas cujo o objetivo, finalidade última, é o cidadão. E a questão é avaliar, será que neste processo intenso de judicialização é o cidadão que está saindo ganhando com tudo isso? Essa talvez seja a pergunta que fica. Porque se não for o cidadão quem está ganhando com isso, é preciso repensar o modelo, é preciso repensar tudo que nós estamos fazendo, porque é em função do cidadão que toda essa estrutura estatal deveria estar trabalhando. Bem, nós ainda teremos as considerações finais com os nossos convidados aqui no nosso estúdio. Então, logo tenhamos o Edição da Hora, que será apresentada em instantes pela Ana Paula Ergang. Permanecem conosco as doutoras Rayane Illes, advogada e perita contábil, representante do IAP aqui no Distrito Federal, como também a doutora Luciana Farias, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, como também o doutor Giovini de Oliveira, diretor da Diretoria Científica e Acadêmica do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, o doutor Francisco Cardoso, médico perito e presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS, doutor Baldur Schubert, médico e representante no Brasil da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, Dr. Mauro Hauschild, advogado e ex-presidente do INSS. Portanto, vão permanecer conosco para que possamos ter na última rodada as considerações finais. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.